Você tem dúvidas ainda sobre o que é o carnaval? Nesse vídeo eu vou estar trazendo para você a origem do carnaval, o que a Bíblia nos diz sobre o carnaval e o que é que essa festa, toda essa folia pode causar na vida do ser humano. Mas antes, clica nesse botãozinho aqui embaixo de inscrever-se e ative o sininho das notificações para você ficar por dentro de todos os vídeos que eu vou estar postando aqui todas as semanas, amém? Então, falando um pouco sobre o carnaval e sua origem, essa festa que não apenas está aqui no Brasil, mas em outras partes do mundo, inclusive ela se iniciou lá na Roma antiga, greco-romana, cultura greco-romana, mas veio aqui para o Brasil e aqui a gente vê de forma intensificada toda essa festa ocorrendo todos os anos. E esta está ligada ao cristianismo, à religião. Então ela é uma festa popular religiosa, certo? No caso, a própria Igreja Católica não via com bons olhos essas celebrações, visto que a gente vê que no carnaval, toda essa questão de fantasias e tudo mais, existe uma inversão de valores, de classes sociais, de posições sociais, ou seja, homem que se veste mulher, mulher que se veste homem, as fantasias em si, e tudo isso originário de outros tipos de festas, como eu falei no início, lá na Grécia, na Roma, né? A gente vê que o carnaval ele traz muita bagunça, muita desordem. As pessoas elas gostam de fazer o que elas bem entenderem. É como se nesse período de carnaval as pessoas pudessem se lançar nos prazeres carnais e de fato isso acontece, né? A gente vê muita orgia, muita coisa que é imoral, imoralidade sexual e no meio disso tudo já acontecem violências e tudo mais. Então, enfim, é aquela bagunça exagerada, né, que o ser humano acaba se deleitando, acaba se jogando nisso tudo e trazendo uma desordem para a sociedade. Mesmo que seja, para ele seja algo bom, né? Algo assim, tá vivendo a vida adoidado. Mas, no caso do cristianismo, como ela está ligada, de que forma o carnaval está ligado com o cristianismo? Né? O carnaval ele é uma festa, como eu falei no início do vídeo, uma festa popular ligada à tradição religiosa. Então ela acontece antes da quaresma, né? A quaresma, para quem não sabe, é um período em que a Igreja Católica instituiu para amenizar toda essa questão da folia, né, da entrega aos desejos carnais, e é um período em que é uma proposta da igreja, né, para as pessoas, para os fiéis, né, eles se purificarem antes do período da Páscoa. Então a quaresma ela se inicia a partir da quarta-feira de cinzas e vai até o domingo de Ramos, né? Que é o início da Semana Santa. Então, nesse período, a Igreja Católica é como se ela tivesse instituído assim um período, né, de 40 dias para que as pessoas pudessem se purificar dos seus pecados, para que as pessoas pudessem se lavar das besteiras que fizeram e tudo mais, dos pecados que cometeram. É como se fosse um período de arrependimento, mas a gente sabe que arrependimento não é isso. Né? Arrependimento, quando de fato uma pessoa se arrepende, ela busca não praticar mais aquelas mesmas coisas, aqueles mesmos pecados. Mas a gente vê que o carnaval ele tá aí até hoje, né? E no carnaval como a gente tá falando aqui, muita coisa acontece no meio dessa bagunça toda. Então, só a título de curiosidade, a origem da palavra carnaval, ela vem do latim e ela significa carnes levale, ou seja, retirar a carne, adeus à carne. É como se a igreja tivesse constituído um período em que as pessoas pudessem se desfazer das coisas da carne, que cometeram os erros que cometeram e tudo mais. Enfim, está relacionado a tudo isso. Eu creio que você tenha entendido até agora. Mas
Contudo, eu vou deixar alguns links aqui na descrição do vídeo para, se você quiser saber um pouco mais sobre essa origem do carnaval. E falando um pouco mais sobre a origem, que eu falei no início do vídeo que ela tem origem na antiguidade greco-romana, lá na Roma antiga, ela tinha o carnaval vem de uma origem dessas festividades que os romanos eles praticavam. E no meio dessas festividades aconteciam vários tipos de coisas que a gente vê hoje ainda acontecendo. Então, eram festividades religiosas também e aconteciam vários rituais e tudo mais de sacrifícios com animais. Enfim, e trazia um entendimento assim de causar fertilidade nas mulheres, trazer os desejos carnais das pessoas bem aflorados, né? Tudo relacionado a isso. Um tipo de orgia, um tipo de libertinagem, de carnalidade. Então as pessoas naquela época, naquele tempo, nessas festas, elas se embebedavam, comiam muito, enfim, era uma satisfação da carne que elas faziam e tudo mais nesses períodos, né? Então a gente vê muito bem isso até hoje, infelizmente, né? Então, o que o carnaval traz à vida das pessoas? Depois disso tudo, a gente já pode compreender que só traz destruição espiritual, né? Destruição da alma e tudo mais. Por quê? Mas por quê? Né? As pessoas elas começam a se entregar aos seus desejos carnais, a fazer tudo que não presta por aí, né? A pessoa que tá no carnaval, muitas vezes ela não quer só brincar, né? Muitos, a gente não sabe o coração das pessoas, a gente vê como o mundo está hoje em dia e cada vez vai piorando mais. Então a pessoa que ela quer se deleitar nas coisas desse mundo, né? Nessas festividades que levam muita bebida, muita coisa assim, drogas e tudo mais. Então tudo isso, meus irmãos, é claro que causa algo muito ruim para a alma, né? Porque aquele momento ali pode ser de festividade e tudo mais, mas sempre que acaba, a alma do ser humano ela continua vazia, ela continua sedenta. Porque a gente sabe que somente uma alma que tem o Espírito Santo é que é feliz. Uma alma que tem o Senhor Jesus como sua fonte das águas vivas é que pode se manter viva. Né? Uma alma sem Jesus, ela é totalmente morta em si mesma. E a pessoa, ela dando vazão a esses desejos da carne, desejos do coração enganoso. O nosso coração é enganoso, meus irmãos. Infelizmente, que ele está ligado à nossa carne e também intimamente ligado à nossa alma, né? A alma, como ela é sedenta, ela está sempre buscando se saciar, mas o ser humano muitas vezes não entende que a única saciação... a alma ela só consegue se saciar de uma única coisa, que é da presença do Senhor Jesus dentro de nós. Mas o ser humano, muitos não sabem disso e acabam se entregando aos seus desejos, desejos do coração, desejos de buscar algo a mais em festas e tudo mais. Então, o carnaval, ela traz essa proposta para o ser humano, né? Do ser humano cultuar a si mesmo, cultuar o corpo, né? A satisfação da carne, os desejos e tudo mais. E nisso acaba praticando vários tipos de orgias, enfim, é aquela bagunça que a gente já vê por aí. Então, o que é que a Bíblia nos traz, nos diz sobre o carnaval em si, sobre a festa carnaval? Absolutamente nada. Mas a gente vê, meus irmãos, que em vários versículos da palavra de Deus, ela fala sobre essa questão da libertinagem, de dar vazão à carne e tudo mais. A gente sabe que se a pessoa ela se inclinar para as coisas da carne, as coisas espirituais na vida dela vão perder força, vai estar morta a área espiritual dessa pessoa. E estando morta em si mesmo, as coisas desse mundo vão se apoderar dela. E a gente sabe porque a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. Então, se a pessoa ela se inclina para as coisas do mundo, qual vai ser o resultado disso para a alma dessa pessoa, para a vida dessa pessoa?
com toda certeza o mal vai tomar de conta, infelizmente. Mas quando a gente se inclina para as coisas de Deus, quanto mais a gente busca a presença de Deus, quanto mais a gente busca as coisas que remetem à eternidade, remetem à presença do Todo-Poderoso, né, que para nós é uma segurança grandiosa que a gente precisa ter dentro da gente todo o tempo, né? Então, quando a gente se inclina para essas coisas que nos remetem ao Pai, ao Senhor Deus Todo-Poderoso, ao Pai das luzes, então as trevas que há em nós, elas se dissipam. As trevas do mundo, elas têm que cair, porque a luz de Jesus é a única luz que pode iluminar a nossa alma. Então a Bíblia ela traz diversos versículos que eu queria dar alguns aqui para vocês, falando um pouco sobre essa questão da libertinagem e tudo mais. E tem um que está lá em Gálatas 5,13 que diz: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Ou seja, quando a gente recebe o Senhor Jesus na nossa vida, a gente é chamado à liberdade, a sermos livres, a nossa alma ela é liberta do cativeiro do pecado, né? A gente nasce já com uma herança pecaminosa, lá de Adão e Eva. Mas então o ser humano ele só vai poder ter a oportunidade de se libertar dessa herança maligna quando ele encontra o Senhor Jesus, que é aquele que se sacrificou por cada um de nós, aquele que ressuscitou dentre os mortos, que venceu o inferno, venceu a morte e que nos dá essa oportunidade de termos Ele na nossa vida para que a nossa vida eterna seja com Ele também. Então, Ele nos chama à liberdade. A verdade liberta, está escrito. Então, ele diz aqui que nós, irmãos, vós, no caso Paulo, ele está dizendo isso para o povo de Gálatas, né? Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servivos uns aos outros pela caridade. Ou seja, a gente parar de olhar para nós mesmos, a gente parar de focar nos nossos desejos carnais, nas nossas vontades, deixar de olhar para nós mesmos e começar a olhar para o nosso próximo. Porque, de fato, quando a gente tem um encontro com o Senhor Jesus, a gente começa a tirar a nossa mente das coisas desse mundo e também, inclusive, de nós mesmos. Porque a gente vê o quão é necessário que o ser humano conheça o Senhor Jesus para ter vida em si mesmo. Por quê? Porque eu recebi essa vida. Então, a partir do momento que eu recebo essa glória de Deus na minha vida, eu quero também passar adiante. E quem é que dá esse desejo? O Espírito Santo. Se você quiser saber mais sobre o Espírito Santo, que é aquele que nos ajuda, que nos auxilia a estarmos longe dos desejos da carne, né? É Ele que vai nos levar até a eternidade com Deus em segurança, para a gente não dar vazão aos pecados e tudo mais. Eu vou deixar no final desse vídeo uma playlist falando só do Espírito Santo, para você ver logo após esse vídeo, amém? Mas continuando aqui, Paulo está remetendo ao entendimento de que precisamos estar ligados. Temos a liberdade, mas precisamos usar dessa liberdade para alcançar outras pessoas e para nos manter a salvo, para nos manter em segurança nos braços do Senhor Jesus. Tem outro versículo aqui que eu queria trazer para vocês, lá de 1 Coríntios 3:3, que diz: porque ainda sois carnais? Pois, havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais? E não andeis segundo os homens? Ou seja, tinha pessoas lá em Coríntios, os fiéis lá em Coríntios, que ainda viviam o quê? Na carnalidade. Ou seja, Paulo estava ali levando o evangelho a diversos locais, diversos povos e tudo mais,
mas ele ainda considerava alguns carnais. E a gente não vê isso na própria igreja? A gente não vê isso nas religiões? Esse é o problema das religiões, meus irmãos. Que a religiosidade, ela não muda ninguém. Ela pode até melhorar o ser humano, mas ela não muda o interior. Por isso que a gente vê, né, nas igrejas muitas pessoas que não vivem o evangelho de fato e de verdade. Então Paulo estava considerando isso, que dentro das pessoas ali de Corintos ainda habitava inveja, desejos, contendas, dissensões, enfim, um monte de coisa que vinha da própria carne. Outro versículo aqui, lá de Romanos 12, 2, que diz: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a nossa vida? A palavra de Deus diz que a vontade dele é que a gente se santifique. Que todos os dias a gente possa buscar essa santificação, onde quer que a gente esteja, não é apenas na igreja, meus irmãos, porque isso acaba se tornando também religiosidade. Quando é que deixa de ser religiosidade? Quando a gente traz para a nossa própria vida, para o nosso próprio cotidiano. Todos os dias a gente está avaliando as nossas atitudes, avaliando o que está dentro da gente e buscando ficar longe das coisas e dos prazeres dessa terra. Porque a gente sabe que tudo isso vai passar. A gente sabe que está cada vez mais próximo de passar. Então que a gente se santifique cada vez mais. E isso só pode acontecer se a nossa mente for transformada, se o nosso entendimento for transformado, for renovado. E isso só acontece através do Espírito Santo. Então, depois desse vídeo, clica lá na playlist que eu creio que você vai ser muito edificado com essa playlist sobre o Espírito Santo. Amém? E para encerrar, Romanos 8, 5, que diz: Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Então a gente vê quem é quem. Através das atitudes, através dos frutos, através de tudo que a pessoa busca. Para onde a pessoa se inclina, é aí que a gente vê quem ela é. Então, se a pessoa ela é carnal, ela vai se inclinar para as coisas da carne e, consequentemente, para as coisas do mundo, que o mundo oferece. Mas se a pessoa é espiritual, ou seja, ela tem entendimento, renovação do entendimento, que só o Espírito Santo pode dar, então ela vai se inclinar para as coisas de Deus. E essa pessoa, ela vai ter vida. Porque Jesus é a própria vida, meus irmãos. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém pode ver ao Pai sem ser por Ele. Ninguém pode ir a Deus sem ser por Ele. E para que a gente possa se chegar a Deus, a gente precisa se santificar, porque está escrito também isso. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que esse vídeo tenha edificado a sua vida e trago algo a mais para a sua vida espiritual. Então, se isso aconteceu, deixa aqui nos comentários se você gostou desse tema e se quer que eu traga outros temas relacionados a isso, que assim seja, que Deus ele possa abençoar a sua vida e te trazer até aqui para o próximo vídeo que eu vou estar postando sexta-feira. Amém? Deus abençoe a sua vida.